Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Mércia, eu faço parte da turma de Mata 38 de Luciano Rebouças. Basicamente, eu vim também aqui apresentar meu computador simulado, que é o nosso desafio do nosso trabalho final. Eu tenho aqui na minha parte principal o meu banco de registradores, o meu contador de programa, a minha memória RAM e a minha unidade lógica aritmética. Tenho também a minha unidade de controle e o meu registrador de instrução. Então vamos lá. Vou começar aqui pelo meu PC, que vai ser meu contador de programa. O meu contador de programa é como uma espécie de registrador de controle, né? Na verdade, o contador de programa é como uma espécie de registrador de controle. Então, a cada pulso de clock que a gente vai dar aqui, ele vai lá, né? Vai ler esse valor e vai jogar aqui nesse contador que a gente tem. E aí ele vai jogar na nossa saída, nomeada como contador que está aqui na nossa saída, no nosso projeto final, né? Diretamente ligado no nosso PC. Essa nossa saída aqui, a gente vai utilizar muito ela dentro da nossa memória RAM. Ela vai ser um componente essencial. E uma função essencial que a gente vai ter e que a gente vai precisar dela é a saída, é a instrução de jump, né? Que vai ser de pulo. Isso vai funcionar, isso vai precisar muito, né? Vai depender muito. Umas são extremamente essenciais uma para outra. E aí, né? A saída, como eu falei, do nosso contador, ele vai estar ligada na nossa memória RAM. Eu vou falar basicamente que é a memória RAM, mas mais para frente eu vou especificar mais um pouco para poder explicar, inclusive, esse circuito que está aqui. A memória RAM vai ser um espaço de armazenamento, né, que vai ser temporário. Então, basicamente, quando a gente apagar quando a gente fechar esse logicinho aqui e abrir um outro, não vai ter mais nenhuma memória de dado aqui. Então, por isso, inclusive, a gente vai precisar setar os números toda vez que a gente vai entrar, né? E aí, saindo daqui, a gente vai ter a nossa unidade de controle, né? Que vai ser com todas as instruções propostas. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Que vai ser todas as instruções propostas que eu tenho aqui, né? Que vai ter, inclusive, lá na tabela que o senhor disponibilizou para a gente, né, professor? Que vai ser a instrução de igualdade, a instrução de menoridade, a instrução de maioridade, a instrução de menor ou igual, maior ou igual, o nosso desvio de fluxo, que eu falei lá no nosso main, que era o nosso jump, que ia ser extremamente essencial para o nosso contador, justamente porque ele vai desviar esse fluxo e vai fazer o incremento mais um, né? E aí a gente vai conseguir contar o nosso Fibonacci, a nossa multiplicação, a nossa adição, subtração, a nossa cópia de registro e o nosso copiador de acumulador. Temos também a nossa leitura de memórias de dados e armazenamento de memórias de dados e o HLT, que é para encerrar o nosso fluxo. Saindo aqui, né, dessas instruções que a gente tem e indo para o nosso registrador de instrução, que vai ser o nosso IR, ele vai estar aqui no meu circuito principal, aqui embaixo, perto da nossa unidade de controle. A gente tem esse IR aqui que vai servir muito, né, para poder repartir esses 3 valores aqui que a gente vai ter nesses túneis. Mas eu vou explicar basicamente como é que vai funcionar. A gente tem aqui no nosso IR um registrador, né? Deixa eu até selecionar ele, que vai entrar a saída da nossa RAM, que vai estar por aqui, a saída da nossa RAM. E aí, a gente vai ter setado também um clock e um clear para o nosso registrador. Mas o que vai acontecer com esses túneis aqui que está na saída? A gente vai ter um túnel de instrução, um túnel S2 e o S1, que o nome é assim. Mas o que vai acontecer aqui? Os 4 primeiros bits, né? Eu vou poder usar, né, esse valor, eu vou poder dividir, na verdade, eu vou dividir esse valor com esse distribuidor aqui. Esses 4 primeiros bits eu vou usar para instrução, e os 2 outros bits que estão sendo divididos aqui, na verdade 2 aqui e 2 aqui, eu vou utilizar justamente para o meu RX e o meu RY. E aí, vocês vão ver eles aqui, ó, o meu S1 e o meu S2. Beleza. Continuando, né? E aí o que vai acontecer com essa instrução? Essa instrução ela vai sair do nosso registrador e vai entrar no nosso decodificador de instrução, que ele basicamente vai fazer a função, né, que é de um componente essencial dentro dessa arquitetura. E aí, beleza. Vamos. Na verdade, antes de a gente passar para nossa memória, né, esqueci de falar sobre esse mocinho aqui perdido. Esse daqui é o nosso SRX, né? Que ele vai ser usado lá no nosso contador de programa. Eu usei aqui um splitter, né? Como vocês podem ver, eu usei um splitter aqui para ele poder jogar esses 5 primeiros bits, né? Que são os mais significativos, lá no nosso contador de programa, que vai ser o nosso PC.
e aí esse computador de programa ele vai seguir, né, com as instruções, vai conseguir desempenhar o papel dele através disso. Então isso daqui é muito importante para o nosso computador simulador também. E aí, esse SRX, né, que é o que a gente estava conversando aqui sobre essa entrada do PC que vai jogar direto no nosso computador de programa, ele também vai ser muito importante na nossa ULA, que vai ser a nossa unidade lógica e aritmética, que vamos dar uma olhada nela aqui, como é que ela vai estar? Cadê? Ela aqui, ó. Esqueci de passar por dentro do PC, mas o nosso PC tá assim, ó. Na verdade, eu acho que já passei, mas enfim. Vou passar só de novo pra gente não ficar redundante. Aqui é o pulso de clock, como eu falei pra vocês, que ele vai estar gravando, e aqui vamos passar pra nossa aula. E o que vai ser a nossa aula? Deixei até aqui algumas coisas já marcadas. A nossa aula, basicamente, vai ser a nossa unidade de operação lógica e aritmética, como já diz o nome, ALO, enfim. Continuando, e aí, né, a nossa ala, né, ela vai ser basicamente a responsável por fazer as operações aritméticas, já diz, e lógicas, né, como já diz o nome do nosso computador. E aí a gente também tem as operações de comparação, que já está aqui até uma ativada para gente dar uma bizuiada do que vai acontecer. Então, eu tenho aqui na minha ULA 8 operações, que vão ser 3 aritméticas, como vocês podem ver aqui, né? Eu tenho um multiplicador, eu tenho um somador e eu tenho um subtrator. E tenho também aqui os meus comparadores, que vão ser responsáveis justamente por fazer essas operações de comparação, né? Então, eu vou ter aqui comparação de igual, de igualdade, né? De menoridade, de maior igual e também de menor igual, justamente a partir desse seletor. E aí, né, o resultado aqui dessa nossa ULA, né, esse resultado aqui que vai dar aqui, ele vai direto para o nosso registrador acumulador, que vai ser, ó, ele aqui, ó, perto da nossa unidade lógica aritmética, inclusive. Ele vai estar aqui perto do nosso registrador acumulador, ele vai estar perto, e inclusive ele vai para o nosso RA. E aí ele vai registrar basicamente o resultado de todas as operações que vai acontecer dentro do nosso computador. A cada pulso de clock, ele vai lá, pega e registra e coloca aí. Isso vai ser muito importante também para o funcionamento do nosso projeto como um todo, né? Então, aqui para cima também a gente tem a nossa memória. Eu acho que eu já passei no começo por ela, mas a nossa memória basicamente ela é uma memória RAM, né? Então ela vai ter vai ser uma memória volátil, diferentemente da memória ROM. Antes esse trabalho tinha a memória ROM, só que nesse daqui a gente implementou somente a nossa memória RAM. E aí, uma coisa que eu percebi de importante que eu acho legal destacar nesse projeto é que essa memória RAM ela não funcionava para mim se não tivesse na leitura assíncrona. Então, eu tive muita dificuldade até em entender isso, né? E até fazer ela pegar porque ela não funcionava de jeito nenhum. E aí, depois de muito tempo, eu consegui entender que se eu colocasse na leitura assíncrona, ela ia funfar, né? E aí eu encontrei muita dificuldade para poder imputar os dados antes disso. Eu também fiz o RDM, né? Como vocês podem ver aqui, eu fiz o RDM, fiz o STR da minha entrada, né? Como vocês podem ver também, o contador, ele vem direto para cá, né? Ele cai direto no nosso multiplex. O nosso RX também tá aqui, que é o meu S1, ele vai direto para um seletor e cai no nosso multiplex, que ele vai ser muito importante também para a gente poder utilizar os dados que vêm dele na nossa memória RAM, né? E aí, né, eu vou explicar também um pouco do funcionamento da nossa RAM. A minha memória RAM, meu código, ele não tá tão assertivo assim, porque eu tive algumas dificuldades para fazer ele. Eu também não consegui fazer a partição da palavra. Mas eu vou rodar aqui no pulso para vocês verem como vai ficar. Mas qual é a intenção, né, disso tudo aqui que eu também vou explicar para vocês como é que ia funcionar, né, esse esse código, né? O que na verdade a gente pode esperar dele. Então, como eu já disse para vocês, a memória RAM ela é uma memória volátil. Então, ela, no Logisim, né, a gente vai configurar ela com tamanho diferente, com formato diferente. Nesse caso, a gente tem uma de 32 bits, né? De 32 endereços e 8 bits de cada. Então, cada célula dessa RAM, a gente vai poder ler, né, ou escrever dados.
E aí, como é que a gente vai configurar essa RAM para um programa do Fibonacci? O que foi que eu tinha pensado? No endereço de 0x00, né, a gente ia colocar o termo da sequência de Fibonacci, e aí no endereço seguinte a gente ia inicializar com 0, e, né, de Fibonacci 1, e no endereço 0x02 a gente ia inicializar com 1. E aí, no endereço 0x03 a gente ia armazenar esse programa, e do endereço 0x4 em diante a gente ia conter as informações. E aí, a gente tinha como objetivo calcular esse enésimo termo, né, da sequência. Como eu falei, eu tive problemas para dividir a partição da palavra e não consegui fazer. Mas, enfim, eu carreguei aqui também o, o programa, né, que eu tinha bolado, o software que eu tinha bolado. E aí ia fazer justamente, né, isso, né, como eu estava imaginando. Eu vou dar o pulso aqui para vocês darem uma olhada para poder entender. Simular. Pulso de clock. Então, a gente consegue ver aqui a habilitação do pulso de clock, a gente consegue ver também essa memória RAM, tá vendo? Lendo esses dados. Ela tá aqui, tá? Ela tá aqui passando. Ela não saiu tão funcional assim porque eu tive alguns problemas também na hora da formatação do código. Na hora da formatação, não, na hora da produção desse código. Então, algumas coisas aí vão sair meio erradinhas. Mas ela tá lendo os dados, né? Tá lendo, passando pelos endereços e tá escrevendo também. E é isso. E aí, né, a gente consegue, né, perceber que esse processo, né, desse cálculo de Fibonacci, ele é um excelente exemplo para a gente poder destrinchar como essa memória RAM ela vai funcionar, né, dentro do nosso computador, né. E aí ela é usada para armazenar e manipular, né, esses dados durante a execução desse programa que a gente viu quando rodou aqui pelo pulso habilitado. E aí a gente consegue, né, dentro desse logicinho aqui, juntar, né, esses dois mundos que é a programação, os conceitos de programação e de arquitetura também, né? Como vocês podem ver, todo o nosso circuito aqui é uma arquitetura. Eu tive muito problema com essa construção do software, acho que não saiu tão legal, né? Não saiu, na verdade, tão legal. Mas eu consegui fazer a memória RAM, né? Só que o software foi o que eu tive mais problema na hora da construção. E aí não ficou tão legal assim, tá? E aí é isso. Basicamente é isso. Muito, muito obrigada aí pela atenção. Esse foi aqui o meu computador simulado. E até uma próxima.